Bom, nesse vídeo eu vou falar de 3 sonhos que eu fiz profético. A primeira noite, 3 noites seguidas, né? A primeira noite eu profetizava na rua para as pessoas, dizendo: tem que amar a Deus, tem que amar a Deus. E não era na igreja, era na rua. E na segunda noite a mesma coisa: tem que amar a Deus. Aí eu disse: acima de tudo, tem que amar a Deus acima de tudo. Na terceira noite consecutiva, aí eu sonhei que tinha que amar a Deus, e tem que amar a Deus, só que as pessoas, elas amavam os animais, os cachorros, os animais, as aves, mais que a Deus. Amava os filhos mais que a Deus. E eu profetizando assim: este povo ama o mundo e não ama a Deus, ama os animais, ama as aves, ama as crianças e não ama a Deus. E profetizava, e profetizava, e profetizava. Então aqueles 3 sonhos, né, aqueles 2 sonhos que eu fiz nas noites anteriores, fechou com esse sonho dessa noite. Os 3 sonhos num só. Amar a Deus acima de tudo, amar a Deus acima de tudo, tem que amar a Deus, tem que amar a Deus acima de tudo. Mas na terceira noite, aí eu profetizei dizendo: o povo ama os cachorros, animais, aves, criança e não ama a Deus. E daí, depois que eu profetizei bastante para aquelas pessoas na rua, eu expliquei para elas: não é que não se deve amar e proteger os animais e as aves e as crianças. Claro que sim, a gente deve amar, proteger os animais, as aves e as crianças, sim. Mas as pessoas não amam a Deus. Então, elas estão com a cabeça virada só para as coisas do mundo. E as pessoas amam o mundo de tal maneira e se importam com o mundo de tal maneira que esquece de Deus. E as pessoas fazem dos animais, das aves e das crianças um Deus. Fazem uma idolatria. Porque eu explicava assim no sonho, porque vira idolatria quando a pessoa se dedica só amor aos animais, às aves e às crianças, e não a Deus, esquece de Deus, o Deus fica em último lugar, aí já vira idolatria. As pessoas passam a amar o mundo mais que a Deus. E a Bíblia diz, né? Aquele que amar o mundo não é digno de mim. E aquele que amar o seu filho mais que a mim não é digno de mim, diz o Senhor. Então, eu explicava para as pessoas: não é que a gente tem que deixar de amar e proteger os animais, as aves e as crianças. Não, não é isso. É que as pessoas, elas se dedicam só a isso. Elas se preocupam só com isso. Elas se preocupam com o mundo, com as coisas do mundo e com as coisas que há no mundo. Mas com as coisas materiais, carnais, mas as espirituais não. É isso que é necessário. Amar a Deus acima de tudo. E você vê que as pessoas, quando é para orar, né, os católicos dizem rezar. Os evangélicos dizem orar, mas é a mesma coisa. Orar e rezar é a mesma coisa, equivale à intenção. Aí a pessoa, e muitos falam, né, que rezar é benzimento, mas não é isso. Mandinga, é coisa, né, de outra parte assim que não vem de Deus, não. Eu entendo que rezar, a pessoa quer dizer rezar, que ela quer orar.
né? Então, a pessoa quando ela chega a hora de orar, no levantar da cama, de meio-dia, de noite, ela, no levantar da cama, ela já levanta orando, vai lavar o rosto orando, escova os dentes orando, vai tomar o café orando, e não para, e se ajoelha, se concentra e ora a Deus, como fez Davi, como fez Salomão. Por que Salomão era considerado amigo de Deus? Porque ele tinha o tempo separado para Deus. Por que Davi era amigo de Deus? Porque ele tinha um tempo separado para Deus. Ele separava aquele tempo para Deus, e as pessoas hoje em dia, elas separam tempo para tudo, para celular, televisão, esporte, academia, né? Para o trabalho, para passear, viajar, mas aqueles 10, 20 minutos, meia hora, não é separado por dia para Deus. Mas eu oro todo dia, mas daí hora fazendo trabalho, caminhando no banheiro, comendo. Então as pessoas não se concentram e não entregam aquele tempo especial para Deus. Então ela não separa um tempinho de 10, 20, 30 minutos separado, que não é muito, separar 10 minutos, né, para orar, né? Se concentrar aqueles 10 minutos. Tem pessoas que podem separar 10 minutos por dia, as outras podem separar 20, outras podem separar meia hora por dia, ou 3 vezes ao dia, 5 minutos, de manhã, 5 minutos quando levanta da cama, 5 minutos quando antes de almoçar, 5 minutos de noite. Então a pessoa, ela pode separar uns minutos para Deus, para orar, né? Rezar conforme que a pessoa quer, né? Orar, rezar, né? A pessoa tem que separar um tempo só para Deus. Mas eu vejo por mim, a pessoa fica dormindo um monte, deitado um monte na cama. Mas quando toca de orar, daí ela não fica parada se concentrando na oração. Ela pega e sai, vai lá no banheiro, lava o rosto, escova os dentes, vai comer e orando. E não tem uma concentração para Deus. E como que Deus vai chamar as pessoas de amigo? Como? Salomão e Davi separavam um tempo para Deus, mas a gente não separa. Como é que Deus vai dizer que nós somos amigos dele, se nós não paramos para dar atenção para ele? Porque se nós temos um amigo, nós vamos parar para dar atenção para a pessoa, nós vamos olhar para ele, para esse amigo, nós vamos escutar ele e vamos ter um tempo para ouvi-lo, né? E para conversar com ele. E como que a gente vai ser amigo de Deus se a gente não tem tempo para Deus? A gente não tem tempo para Deus, como é que vai ser amigo de Deus? Você vê que um filho, um pai, uma mãe pode ter um monte de filho, mas um é especial. Por que esse um é especial? Porque esse um, ele está sempre ali com o pai, com a mãe, mas se mora em outra casa, ele vem passear toda semana, diferente de outro filho que vem uma vez por mês, cada 3 meses, cada 8 meses, uma vez por ano. Então esse filho não passa a ser um amigo íntimo do pai e da mãe. É filho, é lembrado, mas não é íntimo do pai e da mãe. Não tem aquela amizade, né, de ter uma intimidade assim, de estar sempre junto. Então aquele filho que está sempre ali passeando, sempre junto com o pai e a mãe aí, ele vai ser diferenciado dos outros. Ele vai ser mais amado, vai ser amigo, amado pelos pais. E assim a gente com Deus. Se a gente não tem tempo para Deus, a gente não vai ser considerado amigo de Deus. Assim como Abraão e Davi foram chamados de amigo de Deus. Você vê que Davi pecou
e fez os pecados terrível, mas ele foi perdoado. Por que foi perdoado? O castigo de Davi era para a morte. Naquele tempo, quem pecava igual que Davi pecou, o rei Davi pecou, era condenado à morte. Mas, como ele era amigo de Deus, Deus perdoou ele e perdoou aquele pecado de morte e deu outro castigo para ele. Por quê? Porque ele era amigo de Deus. Imagina se Davi não fosse amigo dele, seria morto apedrejado, seria morto, porque Deus não ia perdoar ele no sentido de ser um amigo, né? O perdão, que aquele pecado era para a morte, mas Deus não castigou ele com a morte, porque ele era amigo de Deus.